Existe um versículo em Gênesis capítulo 3 que a grande maioria dos sermões sobre a queda simplesmente passa por cima. A serpente se aproxima, a mulher contempla o fruto proibido e então, bem ali, o texto revela um detalhe silencioso, mas absolutamente devastador, que redefine a cena inteira. Um detalhe que expõe a raiz de um problema que infelizmente assombra os lares até hoje, o que podemos chamar de Síndrome de Adão. A pergunta que a gente raramente faz, mas que muda completamente a nossa compreensão do evento, é esta. Enquanto a serpente tecia a sua mentira e Eva ponderava a desobediência, onde exatamente estava Adão? A resposta está aqui, cristalina no texto sagrado, numa frase que muitas vezes lemos apressadamente. E deu também a seu marido, que estava com ela. Ele não estava longe, ele não estava em outra parte do jardim, ele estava presente. E o mais chocante, ele estava em silêncio. Graça e paz, estudiosos da palavra. Sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didac. Se o seu desejo é sair da superficialidade espiritual e construir uma fé inabalável, sólida e verdadeiramente bíblica, você chegou ao lugar certo. Antes de mergulharmos fundo neste estudo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Essa interpretação nos mostra algo crucial. A grande falha de Adão não foi ser enganado, mas ter sido um espectador passivo da tragédia. Ele observou o inimigo minar a autoridade de Deus, distorcer a sua palavra e destruir a harmonia do jardim, e não interveio. É nesse padrão de passividade que nós encontramos o eco de muitas das disfunções que vemos nas famílias hoje. E é aqui que a ponte entre o mundo antigo e a nossa realidade se torna clara. A passividade de Adão no jardim não é só uma falha histórica, ela se tornou um arquétipo. É o retrato do homem que, mesmo estando fisicamente presente em casa, está espiritualmente ausente, absorto em suas próprias distrações, enquanto a sua família enfrenta os desafios espirituais por conta própria. Mas para entendermos a profundidade dessa falha, a gente precisa voltar um pouco. Precisamos ir para a comissão original que Adão recebeu, antes mesmo da queda. Antes de Gênesis 3, temos Gênesis 2, versículo 15. E este versículo, meus amigos, é a chave de tudo. O ponto crucial aqui está em dois verbos hebraicos que Deus deu a Adão como sua missão de vida. O primeiro é avad, que significa cultivar, trabalhar. Mas o segundo, e muitas vezes subestimado, é chamar. E é aqui, nesta palavra, que a responsabilidade de Adão se aprofunda de uma forma dramática. A análise teológica séria argumenta que o papel principal de Adão não era apenas um jardineiro, mas de um guardião espiritual. Chamar carrega a ideia de alguém que está posicionado para defender, para proteger, para impedir que o inimigo entre. A serpente entrou, e Adão não fez absolutamente nada. E para que não reste a menor dúvida sobre a sua localização, o texto hebraico original usa a locução imá, que significa exatamente isso, com ela, ao seu lado. Ele não estava em outra parte do jardim. Ele estava ali, testemunhando cada palavra, cada mentira, cada hesitação de sua esposa. Essa ideia de que o pecado de Adão foi uma escolha consciente e não um engano é ecoada pelo próprio apóstolo Paulo, que escreve lá em 1 Timóteo 2,14, Adão não foi enganado, foi a mulher que, sendo enganada, caiu em transgressão. O silêncio dele não foi ignorância, foi uma abdicação deliberada de seu posto como guardião. E essa abdicação não ficou no passado. Ela ecoa com força até os nossos dias. Para entender como, basta observar a sequência do julgamento divino em Gênesis 3. Quando Deus chega, a quem ele procura primeiro? A pergunta de Deus, onde estás, não é sobre geografia. Deus sabia exatamente onde ele estava. Era uma pergunta sobre responsabilidade. E a resposta de Adão inaugura o padrão trágico da passividade masculina, a transferência de culpa. Foi a mulher que me deste. Ele culpa Eva e sutilmente o próprio Deus. A liderança foi abandonada no exato momento em que ela era mais necessária. Esse padrão se manifesta hoje de várias formas. É o homem que está em casa, mas com a mente no trabalho ou no celular. É aquele que espera que a esposa ou a igreja se encarreguem da formação espiritual dos filhos. É quem evita as conversas difíceis, que foge do conflito e que, quando confrontado com suas falhas, aponta o dedo para todo mundo, menos para si mesmo. Mas, e graças a Deus por isso, a história da redenção não termina em Gênesis 3.
A Bíblia está repleta de contra-exemplos, de homens que entenderam o chamado para uma liderança ativa e sacrificial. A palavra de Deus nos oferece modelos poderosos. Homens que entenderam o que significava chamar, guardar. Nós vemos Jó, que não esperava seus filhos pecarem, mas se levantava de madrugada para interceder por eles de forma preventiva. Vemos Josué, que diante de uma nação inteira vacilante, tomou uma posição firme e declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E claro, o maior de todos os exemplos. Essa comparação é o coração do Evangelho, onde o primeiro Adão, em um jardim, se omitiu, culpou os outros e levou a humanidade à queda. O segundo Adão, Jesus, em outro jardim, o Getsêmani, se submeteu, assumiu a nossa culpa e abriu o caminho para a redenção. Onde Adão falhou, Cristo triunfou gloriosamente. Isso redefine completamente o que significa ser um líder no lar. Liderança bíblica não tem a ver com o domínio, com dar ordens. Tem a ver com o sacrifício. O verdadeiro guardião, o verdadeiro praticante de chamar, não é o chefe que manda, mas o servo que se coloca na brecha, que se sacrifica pelo bem-estar espiritual daqueles que estão sob o seu cuidado. Mas como sempre dizemos aqui, a teologia bíblica nunca serve apenas para informar a nossa mente. Ela existe para transformar a nossa vida. Um diagnóstico preciso, sem um plano de tratamento, leva apenas à culpa e à paralisia. Então a pergunta é: como podemos, na prática, reverter a síndrome de Adão? Aliás, se o seu desejo é se aprofundar em como aplicar estes princípios na sua vida, conheça a nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, Mestre da Didac. O link está aqui na descrição. A análise nos deixa com 3 passos práticos e poderosos para quebrar esse ciclo de passividade. Comece com algo pequeno, mas consistente. Um altar familiar de 5 minutos por dia. Um único versículo lido. Uma oração feita em voz alta. É através de atos consistentes de serviço e liderança espiritual, e não por imposição, que a verdadeira autoridade de um guardião é construída. Uma autoridade que vem do caráter, e não do cargo. No fim das contas, este estudo nos deixa com esta pergunta para refletir. Como essa história de milhares de anos atrás reformula a nossa responsabilidade hoje? O chamado para guardar e proteger o jardim espiritual do nosso lar não exige perfeição, exige presença. Não exige força sobre-humana, exige disponibilidade. Onde Adão ficou em silêncio, nós somos chamados a falar a verdade em amor. Onde ele recuou, nós somos chamados a avançar com coragem. O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas completas, acesse agora mestredadidac.com.br. O link está na descrição. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este estudo. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração. Edifique sua vida com um propósito. Até o nosso próximo encontro.